Boa noite a todos. Boa noite. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço ao Rui pelo convite. Estive aqui um dia desses no seminário do Passe. Eu já falei aqui que eu estou me sentindo da casa, né? Sim. Estou me sentindo já um frequentador. Trago o nosso abraço do Anjo Gabriel, da nossa casa, para vocês, nossos irmãos queridos. E vamos bater um papo hoje, fazer uma reflexão. O assunto que a gente traz hoje aqui é sobre renovação. E renovação, quando a gente ouve falar, já é estimulante para nós, né? Por que será que a gente se interessa tanto por essa ideia do novo, de renovar? Normalmente no início do ano a gente fica bem motivado com essa possibilidade. Vai passando as festas ali, chegando o final de ano, Réveillon, e os votos são sempre de um ano melhor, de renovação. Da onde vem essa nossa vontade, né? Esse nosso interesse íntimo pela renovação? Vamos dar uma olhadinha aqui, primeiro na definição. Então, renovação, ação ou efeito de renovar. A ação de fazer com que algo fique como novo. Ato de se modificar para melhor, renovamento. Bom, já explica muita coisa, né? Porque a ideia da gente ficar um pouco mais novo já é sempre uma ótima ideia, né? Mas o ponto aqui, olha, ato de se modificar para melhor. Então tem aqui um propósito de quê? De melhoramento, de evolução, de crescimento. Uma ideia que parece estar bem de acordo com aquilo que a gente aprende aqui na casa do Espiritismo. Quando a gente pega lá no Livro dos Espíritos, terceira parte, né, que fala sobre as leis morais, são as leis de Deus, a gente tem a lei do progresso. Então a gente, como princípio inteligente, veio aqui para caminhar, para progredir. Então essa ideia de renovar é muito atraente para nós. Mas esse conceito ele já está na humanidade há muitos séculos. Eu trouxe aqui para a nossa reflexão um símbolo que talvez vocês conheçam. Já viram esse símbolo? Sim. Sim, é. Então, esse é um símbolo que é chamado de Tao. E ele é conhecido pela sua filosofia, que é o taoísmo. Então, é um conceito, um conhecimento que é milenar. Na verdade, data até de antes de Cristo, um pouco, no Oriente, principalmente na China, mas em alguns outros países também. E esse símbolo aqui, que para a gente é muito famoso, ele traz alguns conceitos que interessam para a nossa reflexão de hoje. Então, o primeiro deles é que, segundo o Tao, os opostos se equilibram. A gente aqui no Ocidente está mais familiarizado com o quê? Com os afins, né? Pela lei da afinidade. A gente se atrai pela semelhança, não é assim? Os nossos amigos, as pessoas que compartilham dos nossos pensamentos. Aqui o conceito é: os opostos se equilibram. E mais do que isso, eles só existem porque são opostos. É um que faz com que o outro exista. Então, esse conceito, que eles conhecem também como teoria do Yin e do Yang, ele mostra o seguinte, que todo oposto tem o seu equilíbrio, como o dia e a noite, o calor e o frio, né? O movimento e a quietude, o ruído, também o silêncio. Então, percebam que há um equilíbrio em tudo isso. Nosso comportamento também, a gente consegue enxergar o Yin e Yang. Até no nosso corpo, no nosso microcosmo, na célula, a gente tem um núcleo ali que é mais interior, que tem menos movimento, ele é mais yin, mas tem a membrana celular, que tem muito movimento, trocas de energia, de eletrólitos, então ele é mais yang, né? Ou seja, os opostos sim, existem inclusive no nosso corpo. Então, a gente percebe que o nosso comportamento pode ser assim também, mais ativo ou mais quieto. Não tem pessoas que são mais expansivas, né? Mais agitadas, mais falantes, mais yang,
E outras que são mais introvertidas, mais quietas. Né? Essa sabedoria pode ajudar a gente no dia a dia. Né? Então, estava montando aqui os slides e pensando, no casamento, eu sou casado há 25 anos, a gente tem a oportunidade de aprender sobre o yin e sobre o yang. Né? Então, por exemplo, eu chego em casa, minha esposa está muito agitada, falante, ou brigando, o que eu faço? Silêncio. Então ela está yang, eu fico yin, sabedoria milenar, para não correr nenhum risco. Né? E a gente percebe que o yin e o yang está em tudo. Né? Agora tem uma outra parte dessa teoria que para a gente interessa demais. Segundo Tao, não existe começo e fim. É uma teoria de continuidade. É começo, meio, fim, recomeço, meio, fim, recomeço. E se a gente olhar a natureza, ela se comporta assim mesmo. Né? Reparem que tudo tem uma continuidade. Né? A gente citou o dia e a noite. Né? Chega lá meia-noite 1, já está começando o dia. Né? De manhã está clareando, daqui a pouco está muito claro, depois volta a escurecer, e é uma continuidade. A gente olhar as marés, os ciclos, o nosso corpo, né? Em seu relógio biológico, nada parece ter fim, tudo é uma continuidade. Veja a natureza, né? As plantas, elas nascem, crescem, espalham suas sementes, né? Daqui a pouco já tem uma renovação. Então isso é muito lindo e profundo, mas se eu olho para o meu corpo físico com um olhar só materialista, achando que a gente é só matéria, vai gerar um conflito, né? Porque a gente nasce, cresce, envelhece e morre, segundo uma visão materialista. Mas nós pensamos assim? Não. Porque o Espiritismo vem mostrar para a gente o quê? A continuidade. Então, quando a gente dá uma olhadinha lá no túmulo de Kardec, né? Esse túmulo fica em Paris, na França, cemitério de Père Lachaise. Existe uma frase lá que vai dizer justamente isso, olha lá, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então o Espiritismo traz para a gente a certeza da continuidade. Né? E a gente já se sente alinhado com essa filosofia ancestral que a gente acabou de lembrar aqui. Né? Portanto, esse renascer, que é uma forma de se renovar, né, a gente conhece como um dos pilares da nossa doutrina, que é a reencarnação. Lá no Livro dos Espíritos, já nos primeiros capítulos, esse pilar vai ser bem detalhado, bem destrinchado. Né? Então vamos dar uma olhadinha na questão 166. Como a alma que não alcançou a perfeição na vida corporal pode acabar de se depurar. Vocês acham que numa vida corporal dá pra gente resolver tudo? Sim ou não? É pouco, né? Muito pouco. Mas a gente melhora um aspecto, trabalha um ponto, melhora um pouquinho o nosso orgulho, melhora um pouquinho a vaidade, só que sempre fica ainda faltando alguma coisa. Então a resposta vai ser clara, olha, os espíritos respondem para Kardec. Como que a gente faz isso? Submetendo-se à prova de uma nova existência, né? Que a gente chama de reencarnação. Olha 167. Qual é o objetivo, então, da reencarnação? E os Espíritos respondem: expiação. Reparar as nossas escolhas que a gente equivocou no passado. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então a reencarnação é um propósito de renovação. Né? E quando a gente fala aqui em justiça, a reencarnação deixa a gente mais confortável para compreender o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, que é sobre Deus. Quando a gente vê lá os atributos de Deus, um deles é o quê? Infinitamente bom e justo. Mas se a gente tivesse uma vida só, seria fácil compreender essa justiça de Deus? Não, muitas vezes não. A gente chega, por exemplo, num hospital,
visita a maternidade. E ali tem um bebezinho no bercinho de 3, 4 quilos, saudável, com o seu corpo absolutamente normal. E do lado, muitas vezes, um bebezinho que nasceu junto no mesmo dia, com uma malformação, com uma doença, com um problema físico, uma paralisia cerebral, um problema no coração, enfim, tantas possibilidades. E a gente, então, se tiver um olhar de uma única vida, não consegue enxergar justiça ali, consegue? Não. Mas aquilo é um momento do Espírito, essas criaturas já vêm na sua caminhada de longa data e se encontram ali, cada uma com o seu propósito, com a sua oportunidade de quê? De renovação. De renovação. Pela experiência de cada um. Faz mais sentido isso? Muito mais, né? Mas vamos em frente. Esse conceito da reencarnação, ele não nasce com o Espiritismo. Ele já é milenar de muitas filosofias, mas o Mestre Jesus deixou para a gente esse conceito. Esse aqui é um encontro muito famoso e muito bonito do Evangelho, que eu sugiro que todos deem uma olhadinha depois, né? A gente vai encontrar em João, no capítulo 3, já nos primeiros versículos, o momento em que um mestre da comunidade judaica, um fariseu bem estudado e bem respeitado, chamado Nicodemos, procura Jesus para um encontro. E nesse encontro, ele se refere a Jesus da seguinte forma: Rabi, ou seja, chamando Jesus de mestre, ele diz: sabemos que tu vem de Deus, porque senão seria impossível operar esses milagres. E aí Jesus diz para ele o seguinte: em verdade vos digo que não é possível alcançar o reino dos céus se não nascer de novo. Ele está falando de quê? De reencarnação. Então repare que ele explica a condição dele mesmo, de Jesus, pela estrada que ele vinha percorrendo, por ter nascido de novo tantas vezes. E Nicodemos se surpreende com isso, né? Porque estava além da compreensão dele, mesmo ele sendo um professor, né, na comunidade. E o desenrolar desse texto é muito bonito, depois vocês deem uma olhada. Mas o conceito da reencarnação fica claro aqui ou não? Muito claro, né? Por Jesus. Então eu trouxe aqui um fluxograma para a gente decorar essa noite. Vamos decorar? Brincadeira. Tem gente que até ameaçou levantar já. A nossa jornada é uma jornada física, né? Uma jornada material. Nosso exercício aqui na Terra, ele é um exercício de quê? De tranquilidade ou de batalha? As duas coisas, né? Momentos de tranquilidade e momentos de batalha. Tem um colega nosso que mora em São Paulo, que veio fazer uma palestra lá no Anjo Gabriel, que ele diz que ele gosta de vir aqui porque ele vê a praia, e ele fica olhando as ondas e os surfistas, e um dia olhando ele pensou assim: puxa, a nossa vida é como surfar, né? Ele fez essa analogia e é verdade, porque no momento a gente está ali dando aquela abraçadinha em cima da prancha, tomando um solzinho na marola, só que de repente veio o quê? A onda, né? Aí a gente levanta e equilibra e chacoalha e cai, daqui a pouco a gente sobe e descansa mais um pouquinho, é desse jeito, né? Mas o que esses sofrimentos, esses percalços têm a ver com isso daqui? Isso aqui se chama cascata de coagulação. Então é um mecanismo fisiológico que todos nós temos aqui, tem esse monte de fator aqui trabalhando para a gente automaticamente. Fator de coagulação 8, fator 9, potássio, proteína C reativa, trombina, fibrinogênio. Toda essa cascata aqui acontece no corpo quando a gente se machuca. Alguém já se cortou aqui alguma vez? Levanta a mão. Só isso, todo mundo, né? Ele se cortou um dia. No momento que a gente se corta, Deus já deixou um programa pronto para a gente, que a gente já começa a cicatrizar.
Aquele segundo já começa um processo desse tão complexo. Olha que maravilha. Em alguns dias, o que aconteceu? Cicatrizou. Em algumas semanas a gente olha e o que aconteceu? Está renovado. Então reparem que a renovação faz parte do nosso projeto, né? Isso acontece no corpo e acontece em muitas situações. O nosso corpo ele não foi feito para adoecer. O nosso programa é de cura. Então, quando a gente toma os nossos cuidados, a gente faz as nossas medidas, a gente busca auxílio, a gente transforma aquilo que a dor ou a doença está pedindo para ser transformado, o caminho do nosso corpo é o quê? A cura. Uma grande parte das vezes. Não é lindo isso? Porque a nossa estrada é uma estrada de luta. Tem momentos felizes, mas é uma estrada de luta. Naqueles momentos de aflição, são os momentos que a gente mais aprende. É assim, se você olhar para trás e der uma lembrada dos momentos difíceis, foi onde a gente dá aquele salto, onde a gente dá sobe um degrau, não é isso? Às vezes a gente se sente sozinho nesses momentos, né? Porque somos uma individualidade e nossa caminhada ela é individual. Só que esse sentimento de estar sozinho é justamente pela nossa introversão, nossa introspecção. A gente fica tão preso no pensamento, num problema, que a gente não consegue enxergar nada do nosso lado. Só que na grande parte das vezes a gente não está sozinho. Primeiro porque nós estamos mergulhados em Deus. Então não é possível estar sozinho, a gente sempre está amparado. Naquele momento que a gente respira, movimenta aquela força do Espírito, que é a vontade, que isso é um atributo do Espírito, e busca o auxílio, ele chega por todas as partes. Deus vai usar ferramentas assim que a gente nem pode imaginar. Chega por um amigo, a gente vê que não estava sozinho, chega pelo irmão, pela família, chega na casa espírita, chega por um livro, por uma mensagem, mas ele vai estar falando com a gente todo o tempo para renovar as nossas forças. Esse é o propósito da presença divina em nós. E a gente tem uma ferramenta maravilhosa de renovação, que se chama Evangelho, Evangelho de Jesus. Não é à toa que aqui na casa, quando a gente está fazendo os nossos tratamentos, a equipe sempre recomenda, façam o Evangelho, né, durante esse tratamento, leiam em casa antes de dormir, não é assim que a gente recomenda? Façam o Evangelho no lar, com a família, porque esse é o nosso código moral e também a nossa forma de conforto, de renovação. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A aflição, ela tem um propósito na nossa vida. Deus não castiga, né? Ele oportuniza. Então, às vezes a gente está aqui conversando, pensando sobre renovação, e eu falo, puxa, estou animado para a minha renovação, por onde eu começo? Pode vir essa pergunta, né? O que será que está pedindo mais em mim renovação? Então, a sugestão, né, que está no Evangelho é, olha para a sua aflição. Cada um de nós está com alguns probleminhas aqui, né? Todo mundo tem problema aqui, né? Só que tem sempre aquele que está trazendo aflição. Não tem um problema especial sempre? Né? Vamos olhar para ele. Ele é o caminho do propósito daquilo que precisa ser renovado. Se essa aflição ela veio porque a gente está afastado de um ente querido, pela perda de um ente querido, será que isso traz para a gente uma emoção de tristeza? Vamos olhar para dentro. O que a gente vai encontrar lá? Um exercício, talvez, de fé, de confiança, de conhecimento da continuidade. Se essa aflição é por uma briga, né, um afastamento, um desentendimento, a gente olha e a emoção que esse conflito
conflito traz é raiva, ódio? Será que o exercício não está na compreensão, no perdão? Então Jesus pede para a gente o seguinte: olha para a aflição. Ele diz: tereis aflições. Eu não disse que ia ser fácil, mas tem ânimo, eu venci o mundo. É nesse conflito, nesse sofrimento que muitas vezes está aquela renovação que a gente precisa. Eu trouxe essa imagem aqui porque tem uns 3 meses eu fui convidado por um amigo para fazer uma viagem com a família, uma viagem diferente que eu fiquei encantado, que era para conhecer cavernas. Alguém aqui conhece uma caverna? Conhece? Levanta a mão, só de curiosidade. Do diabo. Pois é, eu demorei muito tempo para conhecer, eu já tinha passado em algumas grutas, e eu achava que grutas eram cavernas, né? Só que quando você vai visitar, fui no litoral sul, nós fomos ali naquela região de Eldorado Paulista, ali Regis, tem alguns parques ecológicos, tem um que chama Petaro, e aí eu fui conhecer verdadeiramente uma caverna. Caverna é um negócio colossal, quando você entra, você tem a sensação de estar dentro de um templo gigante, de um castelo, um pé direito enorme, uma beleza natural, fiquei encantado. E a gente passa ali alguns dias, dá para fazer muitas reflexões, né? A gente vai caminhando para dentro de uma caverna, vai acontecendo um fenômeno que vai ficando o quê? Mais escuro, né? Então, em determinado momento você olha e só vê realmente lá fora uma luzinha, né? E quanto mais você caminha, mais escuro. Claro que isso é feito com um guia. Nosso guia era um irmão muito simpático, um jovem muito comunicativo. Em determinado momento lá dentro ele pediu para a gente olhar para o chão e não era essa, mas era muito parecido com essa, tinha uma flor lá dentro. Agora imagina, não tem vida nenhuma lá dentro, vegetal, né? A gente consegue assim, perceber aquela solidão e tinha uma florzinha ali nascendo. E aquilo foi encantador, né, para todos nós. E ele disse simplicidade, mas ele falou uma frase que eu fiquei pensando semanas. Ele disse: olha só o esforço que ela faz para cumprir a missão dela. Qual que é a missão dela? Florescer. Assim como a gente tem também, cada um de nós aqui, um propósito. A gente chegou aqui, não aterrissou aqui sem programação, e a gente vai fazer esse movimento de qualquer forma. Ela estava sofrendo, por quê? Porque não tinha luz, não tinha calor. Mas se você pegar essa florzinha, colocar lá fora e plantar, deixar ela no meio da luz, do calor, da natureza, da presença de Deus, ela mesmo vai brilhar. Como nós também. Quando estamos sozinhos, isolados, fechados para a presença de Deus, realizar o nosso propósito é muito mais difícil. Mas quando a gente abre o nosso coração, quando a gente permite a presença dele, é tudo muito mais fácil. Jesus ensinou isso para a gente. Ele disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, aquilo que a gente veio realizar, desenvolver, renovar. E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 50:16. Então, na presença de Deus, é muito mais fácil a gente brilhar a nossa luz, a gente alcançar o nosso propósito e renovar as nossas energias para essa jornada. Eu vou começar a finalizar aqui, tentar cumprir o horário, como a gente combinou, e lembrando de uma passagem, que é uma passagem da vida de São Francisco, que ela é conhecida como a iluminação ou a renovação de São Francisco, né? Vocês conhecem a história dele. Então, São Francisco nasce lá pelo século XII aproximadamente, 1100 e pouquinho, numa região que é hoje correspondente à Itália, e ele nasce como um jovem, cresce como um jovem
numa família de boas condições, uma família com uma condição financeira boa, ele consegue estudar, tem muito conforto, e ele vai crescendo nesse meio. Só que em determinado momento ele tem contato com a presença do Evangelho, né, na vida dele. Conhece os ensinamentos do Cristo e aquilo transforma completamente a vida dele. A partir dali ele muda e se compromete a uma caminhada, a um propósito de caminhada para servir, né? Servir ao próximo, fazer o bem. E ele vai se desprendendo das coisas materiais, passa a ter uma vida como uma vida de pobreza, mas levando esse auxílio, esse amor e principalmente espalhando a boa nova, que são os ensinamentos de Jesus. Mas tem uma passagem na vida de São Francisco que é conhecida como São Francisco e o leproso. Eu já ouvi essa história de várias formas, mas tem uma história, uma forma como ela é contada que eu gosto muito, eu vou dividir ela com vocês. Que diz que São Francisco tinha uma dificuldade desde pequeno com essa doença, né, que é a hanseníase, na época chamada, né, conhecida como lepra. Ele tinha uma dificuldade porque o corpo dos doentes tinha muitas feridas, muitas úlceras, então não só ele, mas a maioria das pessoas procurava não ter contato com esses irmãos que estavam doentes. Mas numa caminhada que ele estava fazendo, na sua peregrinação, já com aquele propósito de vida, ele ouve durante o caminho um barulho de um guizo, de um chocalho, e aquilo chama a atenção dele. Esse barulho era conhecido porque era colocado um guizo no pescoço das pessoas que estavam doentes, justamente porque se achava que era contagioso e dessa forma os outros podiam se afastar. Então era um hábito daí. Quando ele ouve esse barulho, vem toda aquela recordação na cabeça dele, né, dessa dificuldade. Ele consegue ver esse doente relativamente próximo da estrada por ele passava, e ele vai passando, vai caminhando, vai passando. Só que aí ele olha para trás, ele já estava nesse seu propósito, né, de mudança. Ele olha para trás e percebe que esse doente está fazendo um sinal de pedindo o auxílio para ele. Então ele põe a mão, né, nas suas vestes, consegue encontrar algumas moedas e volta. E aí ele vai se aproximando, e a vez que ele consegue se aproximar mais de um doente com essa condição, e entrega para ele as moedas que ele tinha, esvazia o bolso, né? E segue o caminho, dá mais alguns passos, olha novamente para trás, e esse irmão ainda está na posição de pedindo. Ele percebe então que ele não queria só uma ajuda material. Então ele volta, mais uma vez, se aproxima e consegue chegar bem perto desse irmão e abraça ele. Segura o rosto dele, tira o capuz e beija a sua face com aquelas úlceras, com as suas chagas. Ele consegue transmitir esse amor para aquela pessoa que com certeza há muitos anos não recebia, e era disso que ela precisava. Nesse momento, o doente olha para ele e fala assim: Francisco, sou eu. Esse é o momento da renovação de São Francisco. Que a gente possa também enxergar Jesus nesses momentos da nossa vida. Alguns momentos que a gente encontra os nossos amigos pedindo auxílio, pedindo ajuda, às vezes só um abraço ou um sorriso, isso é renovação. Que a gente possa ver Jesus também nas pessoas que nos ofendem, nos agridem, que nos caluniam, que falam mal. Isso também é renovação, pelo perdão, pela compreensão. Que a gente possa ver Jesus nos momentos felizes da nossa vida,
mas também nos momentos de dor, nas aflições, no sofrimento. Que através dele a gente sinta a presença de Deus sempre ao nosso lado, em toda a nossa jornada. Isso é renovação. Muito obrigado pela atenção de vocês e uma boa noite a todos. Tá?